Esse tema está contido no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem esse título, mas dentre todos os itens, principalmente do item 1 ao 8, a gente encontra bastante conteúdo sobre este tema. E falar de Jesus é algo que enche, porque o que nós viemos fazer neste planeta foi justamente seguir os exemplos, para que nós consigamos nos tornarmos melhores a cada dia. E fazer isso é extremamente necessário, porque quando Jesus aqui esteve, disse assim, perdoa e ama. Amai o teu próximo como a ti mesmo, segundo o mandamento. Quando ele disse isso, ele não estava querendo apenas falar. Isso era muito profundo. E como mestre do perdão e do amor, as duas coisas andam muito juntas, e por isso esse tema. Vejam que para que se ame, precisa-se perdoar todos os dias. Porque todos os dias nós encontramos pessoas próximas de nós que nos fazem algumas coisas e não precisa magoar. Quando se fala em perdão, não precisa ser aquele perdão daquela, me magoou. Não. Às vezes são coisas que a gente se indispõe e vira a cara e sai e deixa o outro plantado dentro de casa ou vice-versa. Por coisas pequenas. E a gente necessita fazer o exercício do perdão nessas coisas pequenas. Nós precisamos deixar de sermos mimizentos. Nós temos que tomar o protagonismo da nossa vida. Nós é que temos que decidir perdoar as pessoas. É isso que desenvolve o amor. Que quando a gente sai, e tenta me acompanhar, quando a gente sai meio chateado com alguém, logo em seguida poxa vida, para que eu fui dizer aquelas palavras? Ou para que eu fui sair? Ou para que aconteceu isso? Por que eu reagi desse jeito? É sinal de que nós temos uma consciência, uma maturidade para entender que não é assim. E essa consciência precisa ser alimentada para que nossa atitude mude. E Jesus, quando fala em perdão, é numa extensão muito ampla, a ponto de nós termos desafetos, realmente desafetos, aquelas pessoas que nos magoaram profundamente, e aí nós estamos falando de amigos, de parentes como pai, como mãe, como irmão, e a gente tem que conviver. E como conviver sem ter mágoa, sem ter raiva, com alguém que que fez alguma coisa que nos deixou essa marca? Como conviver? Perdoando. É simples de falar, né? Certeza que é simples de falar, mas no dia a dia, aplicar essa ação, ela é mais complicada. Por isso, nós precisamos sempre, antes de qualquer ação ou antes de qualquer reação, termos a consciência
de que, não, eu sou protagonista da minha vida, eu sou protagonista da ação, eu sou protagonista deste momento. Então, eu vou reagir consciente, eu vou reagir com maturidade. E desenvolver isso. No dia a dia, é importante estarmos atentos a esses fatos pequenos, para que se consiga aprender a fazer, que se consiga aprender a desenvolver esse perdão, essa prática do perdão, para que quando tivermos algo maior, já estejamos calejados, já estejamos num processo bem mais avançado e se torna mais simples de perdoar o mais difícil, o mais complicado, o que seria mais complicado. No nosso dia a dia, nós temos as pessoas, como eu falei anteriormente, os amigos, a família, que não estão aqui por acaso, ao nosso lado. Não fazem parte do nosso rol, do nosso dia a dia, por simplesmente fazerem parte. Não. Não é por acaso que eles estão aqui. Aliás, nós nos escolhemos. São poucos os que não são escolhidos e nós não os escolhemos. E eles não nos escolhem. Na grande maioria das pessoas que nos cercam, fazem parte todo de um programa. Mas para quê? Para que nós e eles aprendamos uns com os outros. E é interessante que, se nós prestarmos atenção nessas pessoas e olhar para elas com amor, olhar para elas com vontade de perdão, nós vamos identificar que existe isso. Eu estou ensinando e ao mesmo tempo estou aprendendo. A atitude do perdão, o ato do perdão, ele traz a paz. E a minha relação com as pessoas se abre, fica mais leve, porque eu estou amadurecendo a ponto de sentir que a pessoa está ali para me ensinar, que esse processo do perdão faz parte desse aprendizado com a pessoa que está ali, com esse próximo. Então, essa relação com o próximo, qualquer ele que seja, ela passa a fazer muito sentido. Então, quando Jesus fala em perdão, ele quer nos ensinar a melhorar, a fazer um processo de melhora. E para quê? Lá no começo nós combinamos que estávamos aqui para seguir os exemplos de Jesus, para nos aperfeiçoarmos, para melhorarmos. Porque nós estamos aqui numa missão tentando sermos melhor a cada encarnação, a cada existência. Já viemos mais de uma vez, já viemos quantas e quantas vezes. O bom é que a gente não lembra, né? Mas viemos muitas vezes já assim, por isso estamos nesse processo. E gratidão a Deus por estarmos aqui nesse momento fazendo isso, melhorando.
estamos num processo que precisa ser acelerado. E partimos do perdão. Nós precisamos deixar a nossa alma, deixar o nosso coração, deixarmos a nossa mente limpa. Então as pessoas que estão ao nosso redor, tudo que elas fizerem, e alguma coisa que nos desgostar, não repliquem, não repliquemos e não discutamos assim com tanta veemência, porque cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu momento. Muitas coisas que a gente fez nessa existência, e hoje a gente olha para trás e diz, poxa vida, eu não devia ter feito daquele jeito. Bate um arrependimento. Mas saibamos que quando a gente fez alguma coisa que recorda e não gosta que fez, que acha que fez errado, que magoou alguém, que prejudicou alguém, lembre que nós fizemos porque aquela era a nossa realidade, aquilo é o que a gente conhecia. E hoje nós olhamos para trás e percebemos que fizemos, por quê? Porque nós evoluímos. Senão nós estaríamos fazendo a mesma coisa, batendo estaca, no mesmo lugar. E isso é ótimo. É o que Jesus pediu. Perdoe e se perdoe. O auto-perdão é a chave para você conseguir perdoar o próximo. E ter conhecimento dos fatos que aconteceram e ter um certo arrependimento mostra que você está praticando o auto-perdão. Porque reconhece que fez algo que não foi legal para alguém. Todos os dias, em algum momento do dia, faça uma reflexão e perceba em que momento ou quem você feriu. Disse alguma coisa que não foi legal, que a pessoa não gostou, e a gente sabe quando fala para ferir, quando fala com ironia, quando fala com desdém. E a gente conhece as pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente sabe algumas feridas. A gente sabe aonde pode bater para deixar mais dolorido. Então a gente faz uma reflexão em qualquer momento do dia para entender o que fez e por que fez. E aí reflexão, traz para a consciência, se prepara, se perdoa para não fazer de novo. E aí você passa de nível. À medida que a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai passando de nível. Até o momento que começa a ser costumeiro, começa a ficar mais leve, que as pessoas vão falar algumas coisas para nós, vão dizer vão nos provocar, e nós vamos entender que aquilo ali é uma provocação,
mas a gente já tem isso na consciência. E aí, olha para ela e diz: eu te perdoo. Se ela vai entender ou não, já não nos cabe. O que nos cabe é para nós. A pessoa tem que estar num momento dela para aceitar ou não. E a gente tem que ter conhecimento de que isso é assim. Cada um no seu momento. Porque se viessem em algum momento fazer isso comigo lá atrás, eu também não entenderia. Hoje, talvez. É mais provável que hoje isso aconteça, de eu entender e aceitar o perdão. Porque tem aquelas coisas: não, eu não te perdoo. Não, o que tu me fizesse é imperdoável. Até o final da vida. E quando a gente às vezes está nas nossas reuniões mediúnicas, como é bastante comum a gente receber as mensagens de entidades que são raivosos, estão ali perturbando por mágoa, por vingança, Por quê? Porque não souberam perdoar. Tanto que, lá na época de Jesus, Pedro perguntou para Jesus: mestre, se alguém me faz algum mal, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? E Jesus responde: não, Pedro, não 7 vezes. Precisas perdoar 70 vezes 7 vezes. Aí nós vamos fazer as contas, dá 490. Quantas vocês já chegaram? Não é assim. Não é assim. Esse 490, o 7 vezes 70 vezes, não significa 490. Significa todo um aprendizado que nós temos que desenvolver durante essa existência, para que possamos chegar num patamar melhor, para quando ascendermos, quando sairmos dessa existência, termos esse crédito, que foi o que Jesus veio nos ensinar: a perdoar e a amar. Que assim seja.